Há mais ou menos uns 2 meses eu lancei aqui no canal um vídeo sobre o que pode estar por vir a partir do ano de 2023, analisando o trailer do filme Songbird ou Isolados e também um estranho comercial do Banco Itaú. E nisso nós vimos que existe uma elite mundial que através da mídia transmite em suas mensagens ocultas a sua agenda global para a humanidade. Por isso no vídeo de hoje nós vamos analisar 2 cenas da série The Walking Dead, onde nós vamos ver que o personagem Negan possivelmente foi um representante da elite mundial e simbolizou o anticristo e seu governo. Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos vocês. E no vídeo de hoje, meus irmãos, nós vamos analisar mais uma vez a elite mundial utilizando a mídia, utilizando as produções de Hollywood, como a série The Walking Dead, que é uma série vista por milhões até bilhões de pessoas ao redor do mundo, onde eles utilizaram um dos personagens para provavelmente empurrar a mensagem do governo do anticristo, da nova ordem mundial. Então é de extrema importância que você fique até o final, pois as informações que eu vou passar aqui nesse vídeo são de extrema importância para nós entendermos o que está acontecendo no mundo e o que pode estar por vir, principalmente a partir do ano de 2023. Então já se inscreva aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho inscrever-se, ativa aí também o sininho das notificações de vídeos novos e também não esqueça de clicar no botãozinho gostei aqui embaixo para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Amém? Bom, meus irmãos, então como eu disse para vocês, nós vamos aqui analisar 2 cenas da série The Walking Dead, que é uma série muito conhecida, que é uma série voltada para o apocalipse zumbi. A série ela meio que mostra como seria o mundo após um apocalipse zumbi, e apenas contextualizando vocês do que está acontecendo aqui na série, tanto para quem não se lembra ou para quem não conhece. Como eu disse, é uma série relacionada ao apocalipse zumbi, onde tem grupos de sobreviventes, onde tem o grupo principal e nisso eles acabam encontrando outros sobreviventes. E o que acontece é que nesse exato momento eles estão meio que disputando um território, o grupo principal com um grupo inimigo. Esse grupo tem como título os Salvadores, E aí o que acontece é que esse grupo ele é mais forte e maior. E eles acabam fazendo meio que uma armadilha para esse grupo principal. E eles acabam caindo e nesse exato momento eles estão prestes a conhecer quem é esse líder dos Salvadores, quem é o cabeça desse exército dos Salvadores. E aí que a gente vai analisar essa primeira cena, que tem algumas frases no mínimo bem curiosas. Preste atenção. Vamos conhecer o homem. Já estão mijando nas calças? Caramba, achei que a gente estava chegando perto. Qual de vocês cretinos é o líder? É esse aqui. Você é o Rick, não é? Eu sou o Negan. Vai se arrepender tanto de ter atravessado meu caminho. Agora prestem atenção na frase que ele vai utilizar na série, que é uma série de zumbis, Mas olha só o que ele vai dizer nesse momento. Sabe, Rick, seja lá o que você fizer, não importa o que, não mexa com a nova ordem mundial. A nova ordem mundial é isso, é muito simples mesmo. Então, mesmo se você for burro, que pelo jeito pode ser, você vai entender. Eu vou até voltar de novo aqui para os irmãos verem como é uma mensagem, bem clara da elite mundial. Rick, seja lá o que você fizer, não importa o que, não mexa com a nova ordem mundial. A nova ordem mundial é isso, é muito simples mesmo. Então, mesmo se você for burro, que pelo jeito pode ser, você vai entender. Bom, meus irmãos, como vocês viram aí, pelo menos na minha opinião, tá bem claro aqui que foi uma mensagem da elite mundial através dessa série para a população. Meio que aquele Rick, o cara que estava ajoelhado ali ouvindo, é como se estivesse representando os sobreviventes, do mundo, a população mundial, e aquele personagem, o Negan, com todas as palavras dizendo: não importa o que você faça, não mexa com a nova ordem mundial. E essa questão de nova ordem mundial, irmãos, alguns tempos atrás era considerada como teoria da conspiração. Só que nós vemos hoje em dia que essa é uma das frases mais utilizadas no momento.
E isso não por teóricos da conspiração, né, mas sim líderes mundiais, organizações mundiais. Então é de extrema importância que a gente possa entender, né, o que é essa nova ordem mundial, quem é essa elite mundial que tem utilizado da mídia e de produções como essa que a gente viu para trazer essa programação preditiva, ou seja, eles apresentam de uma forma subliminar aquilo que está para acontecer, aquilo que está na sua agenda, nos seus planos para o futuro. E eu separei aqui para os irmãos terem uma ideia quem é essa elite mundial, quem que faz parte dessa elite global. Porque muitas das vezes os irmãos ouvem a gente falar sobre isso, mas não sabem quem é essas pessoas. E, em primeiro lugar, quem faz parte dessa elite mundial são banqueiros, são metacapitalistas, são homens que têm tanto poder financeiro que eles estão além dos bilionários. São homens que emprestam dinheiro para países. São realmente pessoas que controlam a economia, controlam a política, a cultura, a mídia de todos os países. E eles trabalham de uma forma secreta. Eles não ficam se expondo. Se os irmãos aí pesquisarem sobre as famílias mais ricas do mundo, os irmãos vão poder ter uma base de quem são esses banqueiros. Quem são esses metacapitalistas? E isso tudo, irmãos, é algo real, que qualquer um de vocês pode pesquisar e analisar, porque é uma coisa que a mídia convencional, de maneira alguma, vai apresentar isso para vocês. O segundo ponto também dessa elite mundial são as sociedades secretas. Provavelmente você já ouviu falar naquela sociedade chamada de Iluminados, que você já sabe qual que são basicamente também como uma outra sociedade secreta, que começa com a letra M, que eles utilizam basicamente os mesmos símbolos. O principal deles é uma pirâmide, né, um triângulo com um olho no meio, que não é o olho de Deus, não é o olho do Criador, mas sim é o olho do próprio anticristo, do anti-messias. Porque o evangelho não é para ser secreto. Se essas sociedades realmente tivessem como base a Bíblia ou servir a Deus, eles não seriam secretos, não teriam planos secretos. Pois o evangelho ele é público, o evangelho ele é para ser divulgado. E também um dos pontos dessas sociedades secretas é justamente aceitar todas as religiões, aceitar todas as crenças, e isso é antibíblico. A Bíblia diz que a única religião, a única fé verdadeira é em Cristo Jesus. Então nós vemos que todas essas pessoas fazem parte dessa elite mundial. Também as instituições mundiais, como a própria ONU, com a Agenda 2030, e qualquer um dos irmãos que entrar no site oficial da ONU, vocês já conseguem ver toda a agenda, né, os planos que eles têm para implementar no mundo até o ano de 2030, justamente para que haja uma nova ordem mundial. Também, se nós estudarmos sobre o Fórum Econômico Mundial, também eles têm como plano principal o The Great Reset, né, que é o grande reset mundial, onde eles querem resetar o mundo, né? Ou seja, eliminar a velha ordem, que é a que nós temos hoje, para que seja implementado uma nova ordem mundial. Também tem a reunião dos Bilderbergs, que é uma reunião onde se reúnem ali várias personalidades importantes, bilionários, pessoas de muita influência no mundo, justamente para discutir de uma forma secreta o futuro da humanidade. E tudo isso, irmãos, está totalmente na mídia, está disponível para qualquer um ter acesso. A questão é que muitas pessoas ainda acham que isso é teoria da conspiração. Mas todas essas pessoas, todos esses grupos fazem parte dessa elite mundial. E por fim, né, para a gente finalizar, né, apenas um pequeno mesmo resumo de quem é essa elite mundial. Nós também poderíamos incluir nessa lista todos os líderes, né, ou basicamente quase todos os líderes políticos, né, do mundo. Como por exemplo, se você pesquisar sobre o Joe Biden, né, o presidente dos Estados Unidos, ele mesmo já deu uma declaração dizendo que é necessário os Estados Unidos estar de acordo com a nova ordem mundial que será implantada, né, o líder da Rússia e o líder da China. Eu até já fiz um vídeo falando sobre isso, referente aos acontecimentos do mês de setembro, onde eles se reuniram no mês de setembro e tiveram como pauta principal justamente essa frase que nós vimos na cena da série, né, que é a nova ordem mundial. Todos esses presidentes comunistas, socialistas, que têm como pauta principal a esquerda, são governos totalmente fechados com essa nova ordem mundial. Porque percebam, para eles que já têm esse governo
ditatorial, nesses governos que apoiam a ditadura, para eles também é fácil apoiar uma ditadura mundial, um único líder mundial. Então esses governos de esquerda também estão fechados com essa elite. Infelizmente para nós brasileiros, né, também o candidato agora de esquerda, né, que recebeu o poder, né, de estar ali na cadeira presidencial do Brasil, ele também, tanto no seu antigo governo quanto nesse novo, já mostrou com todas as frases que também está totalmente fechado com essa agenda mundial, justamente pelas suas palavras, que ele mudou apenas alguma palavra ali, mas ele também fala sobre a nova ordem mundial. Veja aí. Temas que estão no centro de nossas preocupações: a crise financeira, a nova governança mundial e a mudança de clima, para que a gente possa inclusive discutir uma nova governança mundial. E também esse mesmo presidente, né, agora nesse mês de novembro, ele também participou da reunião, né, da COP27, que é uma reunião feita pela própria elite mundial, onde reúne os principais líderes ali do mundo, onde eles discutem sobre o futuro da humanidade. Eles conversam ali sobre pautas relacionadas à nova ordem mundial. Inclusive, quando você observa a abertura, né, da COP27, você já vê a simbologia que eu estou colocando aí na tela para vocês, a simbologia da pirâmide, do olho que tudo vê, bem no meio, exatamente como nós já havíamos falado das sociedades secretas. Nós vemos que eles evidenciaram duas frases, né? A primeira é: nós devemos agir agora, e a segunda: juntos para a implementação. Então, qual que é o motivo deles agirem agora? O que eles querem implementar no mundo? É justamente isso, a nova ordem mundial. Então, por isso que quando nós vemos frases como aquela que nós vimos naquela série, nós entendemos que não é algo que faz parte da série em si, mas é essa elite mundial utilizando essas mídias onde milhões, até bilhões de pessoas têm acesso para empurrar uma mensagem preditiva, para que já esteja entrando na mente das pessoas sobre o que está por vir no futuro. E se você quiser ainda ampliar mais ainda o seu conhecimento, basta você dar uma pesquisada aí sobre as cartas, né, de um jogo chamado Nova Ordem Mundial. São umas cartinhas, né, e você vai ver que naquelas cartas muitas das coisas que foram feitas ali já aconteceram e estão acontecendo. Inclusive, nessas cartas que foram lançadas, se eu não me engano, em 1995, uma delas tem a imagem de duas torres iguais, né, gêmeas, sendo destruídas. E nós sabemos que um pouco mais para frente ocorreu aquela tragédia, né, nos Estados Unidos, onde houve aquele ataque terrorista exatamente a duas torres gêmeas. Então, mostrando essa agenda mundial, essa agenda global que acontece, que muitas pessoas ainda pensam que é a teoria da conspiração. Também você pode pesquisar sobre as pedras guias da Geórgia, que contém 10 mandamentos que foram escritas, né, nas principais línguas do mundo, onde contém vários mandamentos relacionados à nova ordem mundial. E curiosamente, quando foi nesse ano, essas pedras de uma forma misteriosa foram destruídas. Não foi divulgado por quem, mas apenas mostrando que aquilo que estava apenas escrito já está em processo de execução. Todos os planos já estão sendo executados. Então é muito sério nós analisarmos toda essa agenda global que está acontecendo, irmãos. E não apenas olhar como muitos acham que é uma teoria, mas sim uma realidade. Principalmente quando nós olhamos na palavra de Deus, como está escrito lá em Daniel, capítulo 7, e o versículo 25, que diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e a metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, como está lá também em Apocalipse, 42 meses. Essa é uma profecia relacionada à vinda do anticristo. E como nós lemos, ele cuidará em mudar os tempos e a lei, porque serão entregues na sua mão. Ou seja, é o anticristo que vai ser o cabeça, o líder desta nova ordem mundial. E aí quando nós juntamos todas essas peças, tudo isso que eu falei para vocês, com essa cena, nós vemos perfeitamente que aquele personagem, o Negan, ele representou essa elite mundial, né, o governo do anticristo. Principalmente porque agora, né, para a gente poder finalizar o vídeo, nós vamos analisar mais uma cena que mostra também claramente
que tudo que está acontecendo ali está relacionado ao governo do anticristo. Porque por mais que é num episódio diferente, né, o que está acontecendo para eles ali da série é tudo no mesmo dia, o mesmo acontecimento, que está totalmente ligado com isso que nós estamos falando. Se atentem bem a essa cena, porque o que está acontecendo nesse exato momento é que após esse personagem, né, na série já ter torturado essas pessoas tanto mentalmente quanto fisicamente, ele ainda vai exigir a adoração dessas pessoas. Ele quer que essas pessoas venerem ele e entreguem o controle da vida delas na mão dele, esteja no poder dele. Então olha só o que ele vai fazer com o pai contra o próprio filho, justamente para ter essa adoração. Prestem só atenção como é bem tenebroso. Rick, eu quero que você pegue o machado e corte o braço do seu filho fora, bem nessa linha aí. Ou todas essas pessoas vão morrer. Grace! Por favor, não pode ser eu. Por favor. 2. Por favor, não faz isso. Vocês estão vendo aí, né, irmãos? Que bizarro, né? Ele tá pedindo pro próprio pai passar o machado, né, entre aspas, no braço do próprio filho, para que as outras pessoas ali ao redor também não morram. E olha só aonde isso vai dar. Prestem atenção. Rick, você responde a mim. Você provê pra mim. Olha aí. Você pertence a mim, certo? Responda a pergunta! Você responde a mim. Você provê pra mim. Eu provejo pra você. Você pertence a mim, certo? Certo. Certo. Bom, como os irmãos viram aí, né, extremamente bizarro, né, e sinistro isso. Vocês viram que ele fez todo aquele show, todo aquele terror psicológico, simplesmente para que aquelas pessoas e aquele personagem entendessem que a partir de agora, quem dominava a vida deles era esse Negan, ou seja, eles pertenciam a ele. Era para eles, de certa forma, venerarem, né, adorarem a ele, estarem totalmente debaixo da autoridade dele. E quando nós juntamos isso com aquela frase que ele disse lá no começo, não importa o que você faça, não mexa com a nova ordem mundial, nós conseguimos entender perfeitamente que é uma mensagem subliminar relacionada ao governo do anticristo, relacionado ao governo da nova ordem mundial que está por vir, principalmente pela maneira com que ele fez agora. Se nós analisarmos o que está escrito em Apocalipse, capítulo 13, e o versículo 15 diz assim: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, todos que não adorarem, não venerarem ao anticristo serão mortos. Exatamente como nós estávamos vendo naquela cena. E de uma forma direta ou indireta, né, entre aspas, eles basicamente representaram perfeitamente como será o governo do anticristo. Em Apocalipse 20, e o versículo 4 também diz assim: E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, as pessoas que não adoraram a besta foram o quê? Degolados. E aí quando nós vemos esse texto relacionado à cena que nós vimos, né, mediante a que o pai teria que fazer com o próprio filho, nós vemos como é uma referência forte ao governo do anticristo, a como tudo que aconteceu ali naquela cena, para quem vê dessa forma, né, essa mensagem subliminar que está sendo passada, com base até mesmo nas escrituras do que está por vir, nós conseguimos ver perfeitamente essa mensagem da elite mundial que almeja, né, o levantar do único líder mundial que será o anticristo. Então, meus irmãos, é muito claro, né, tudo que está acontecendo ao nosso redor, e eu finalizo aqui esse vídeo, né, lendo aqui para vocês um texto de extrema importância a tudo que está acontecendo nesses últimos dias. Está escrito lá em Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2, que diz assim: E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, irmãos, mediante a tudo isso que está acontecendo,
nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, ter a nossa vida nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter a nossa confiança total em Deus e vigiarmos, irmãos. E a igreja vai precisar mais ainda a cada dia se posicionar, porque o futuro está nas mãos de Deus, mas nós, como cristãos que estamos na luz, temos que estar atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então não esqueça de compartilhar essa mensagem, pegue o link desse vídeo aqui, clicando no botãozinho de compartilhar, mande para mais pessoas, para todos os contatos que você tem, e também não esqueça de deixar aqui o seu comentário, mostrando a sua opinião sobre tudo que nós vimos aqui. Eu acredito que, na minha opinião, faz bastante sentido, né? Tem ligação, mas se não também, deixa aqui o seu comentário, é muito importante, desde que haja respeito e a compreensão de todos. Bem, Deus abençoe cada um de vocês, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.